Graça e paz! Mais uma vez aqui, feliz em retornar depois de um período sem nenhum vídeo novo. Louvo a Deus, porque me permite agora, mais uma vez, a edificação da Igreja do Senhor e a glória do seu nome. Venho aqui falar sobre um tema que tem sido ultimamente muito debatido e eu gostaria de ler alguns textos para você. Você é um fiel dizimista? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre o dízimo. Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto precisa ser entendido à luz do seu contexto, como todos os outros textos bíblicos. Então, para começar, quero aqui ajudar você nessa desconstrução de que o dízimo é um item da lei de Moisés. Tem gente que é favorável e diz, nós devemos guardar toda a lei de Deus e o dízimo está na lei de Deus. Então, temos que dar o dízimo. Os que são contrários usam o mesmo argumento e dizem o dízimo é da lei, e nós não estamos mais na lei, nós estamos debaixo da graça. Só que eu trago uma informação para você. O dízimo não é da lei de Moisés. Gênesis 14, 20, Abraão, ele dá o dízimo de tudo que ele conquistou ali naquela batalha, ele pega os despojos e separa o dízimo e dá a Melquisedeque. Gênesis 28, 22, Jacó promete a Deus dar também o dízimo se ele tivesse sucesso na sua jornada. Esses dois textos são antes da promulgação da lei no Monte Sinai. 430 anos aproximadamente, um pouco menos. Lá em Gálatas 3,17, Paulo vai dizer que a lei veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão. Que o texto de Gálatas está tratando da justificação pela fé e cita o exemplo de Abraão. Então, leia o texto todo e você vai entender. Mas essa informação é importante porque ele diz que a lei veio 430 anos depois. Depois de quê? Da promessa de Deus a Abraão. Se foi 430 anos depois da promessa a Abraão, não temos como dizer que o dízimo veio com a lei de Moisés. O dízimo já era um costume que as pessoas tinham como uma forma de gratidão, de retribuição a Deus, entregar o dízimo de alguma maneira para o Senhor, mesmo quando ainda não havia o sacerdócio levítico instituído. Abraão encontrou Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, mesmo não havendo sacerdócio levítico. Você vai ver comentários a esse respeito no livro de Hebreus. Aí você vem, vamos voltar agora para Malaquias. Malaquias, ele está dizendo que eles estavam roubando. Alguns argumentam que era da lei, mas isso aqui a gente já viu que não faz sentido. E outros dizem o seguinte, já ouvi, gente dizendo que aqui não eram as pessoas que estavam roubando, mas eram sacerdotes. Uma leitura mais cuidadosa vai nos dar a informação. No versículo 9, mas eu vou ler a partir do 7. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí Deus pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Então aqui a gente já vê. Quem está roubando a Deus é a nação toda, não são só os sacerdotes. Então, segundo ponto, derrubado aqui. Não são os sacerdotes que estavam roubando a Deus, mas todo o povo. Por quê? Na lei, lá em Deuteronômio, leia do 14, o 14 do 22 ao 29. Ali vai ter um trecho para mostrar que o povo tinha direito a separar o dízimo para si e sua família, para usufruir da melhor maneira que achasse bem. Tá lá. Aí Deus aqui faz uma crítica através do profeta Malaquias, porque o povo, além de já ter tudo mais, né, além dos 10% que eles davam para o levita, o resto era deles. E tinha essa porção especial que Deus deixava para o povo em si, não apenas levitas. E eles, ainda assim, achavam pouco e deixavam de ajudar os irmãos levitas e sacerdotes no sustento. Aí é que estava o problema. Não era apenas o fato de não dar o dízimo, porque o dízimo tinha uma função.
os levitas não herdaram terra. Então, eles deveriam levar aos levitas do produto da lavoura e seguiam o calendário agrícola. Eles davam fruto da lavoura e também dos rebanhos. Isso era cuidado, irmãos. Não era cuidado com a casa, né? Como hoje a gente fala muito da casa de Deus, embora Hebreus mesmo, 3:6, mostre que nós somos a casa de Deus. Nós, igreja, nós no coletivo, não individual, não uma pessoa sozinha, mas nós, igreja, corpo do Senhor, corpo de Cristo, somos a casa de Deus. Hebreus 3:6. Então eles tinham que dar o sustento a seus irmãos, levitas e sacerdotes, que estavam ali com um ofício especial, cuidar das coisas do Senhor, dos sacrifícios, ofertas, festejos, cuidar dos utensílios, do tabernáculo a princípio, depois foi cuidado no templo, depois que o templo foi construído. Então, muitos estavam negligenciando em entregar de forma voluntária para o sustento dos seus irmãos. Não estavam se importando com isso. Então, isso era um problema e é isso que é denunciado pelo profeta. Agora, vamos dar um salto para o Novo Testamento. Antes de entrar propriamente no Novo Testamento, Jesus em Mateus 23, ele tem uma crítica e menciona o dízimo. E ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dás o dízimo de tudo que vocês produzem, recebem, mas desprezam o mais importante da lei. Não é assim que ele fala? Jesus está condenando o dízimo? Não. Jesus também está dizendo que é uma obrigação? Também não está. Jesus está mencionando que eles já faziam essa prática, mas estavam negligenciando o mais importante da lei, que era o cuidado com o outro, né? A fé, a fidelidade, a misericórdia, a justiça. Eles muitas vezes estavam sendo injustos e entre outros pecados que eles cometiam. E Jesus denuncia isso em Mateus 23. Mas aí ainda é o Antigo Testamento. Lembrem do que eu falei em Hebreus 9:15. O testamento só começa com a morte do testador. Enquanto Jesus não morreu, vigorava o Primeiro Testamento ou o Antigo Testamento. Somente com a morte de Jesus começa o Novo Testamento. Então, até Jesus morrer, enquanto ele viveu no Antigo Testamento. Só passa a valer o Novo com a sua morte. Gálatas 4:4 também mostra que Jesus nasceu debaixo da lei. Então, guarda essa informação para sempre que você pensar nessa ideia de lei e graça, Antigo Testamento e Novo Testamento, certo? Jesus fala isso. Só que a gente avançando um pouco mais, no livro dos Atos, nós não vemos falar em dízimo. Aliás, nenhuma das cartas de Paulo fala em dízimo. O que acontecia em Atos, e que Paulo também vai falar em algumas cartas, era uma coleta voluntária com destino a ajudar os irmãos necessitados. Não era campanha para enriquecer apóstolo, enriquecer pastor, aumentar patrimônio, não. Era para distribuir. O que os apóstolos faziam em Atos era administrar. Paulo também fala que ele também participou dessa administração em favor dos santos. Ajudavam a distribuir as coletas que eram recebidas. Não era só dízimo, eram ofertas, a coisa que as pessoas davam voluntariamente. E não havia um percentual estabelecido nesse ato de bondade, de solidariedade, de fraternidade que acontecia na igreja primitiva. Então, não se fala em dízimo no Novo Testamento. O que havia eram doações voluntárias para os necessitados. Até porque os irmãos se reuniam nas casas. O único templo oficial, digamos assim, que existia registrado na Bíblia, mesmo no Novo Testamento, ou seja, no livro de Atos e nas cartas, mencionado talvez, era o templo de Jerusalém. Não tinha templo, igrejas dos irmãos. A igreja, na verdade, eram os irmãos reunidos em uma casa. A casa era o espaço. A igreja estava dentro desse espaço. A gente precisa mudar essa mentalidade. Templo ou casa, chamamos casa de Deus, não é mais casa de Deus. Hebreus 3:6 e outros textos mostram que a casa agora somos nós. Pedro também fala sobre isso. Então aqui, o que é que a gente faz agora, né, com essas informações sobre o dízimo? Existem lugares, né, comunidades ou grupos, não vou chamar nem de igrejas, em que há exploração, em que o dízimo é moeda de troca e onde há ameaças, por causa desse texto que fala do devorador. Mas Deus está falando aqui para o seu povo, era o devorador da lavoura. Ele fala aqui, ó, para
que não vos consuma o fruto da terra. O fruto da terra era produto agrícola, era plantação. Não era seu dinheiro. Não era seu dinheiro, não era o seu limite do seu cartão. Fruto da terra era a produção agrícola que eles separavam para dar para o sustento dos seus irmãos que serviam no tabernáculo. Isso tem que ficar claro. Então não existe essa ameaça de que Deus vai enviar devorador, o devorador vai comer todas as suas finanças. Isso é manipulação. Não entre nessa, tá? Então, quando fala aqui, era uma advertência. Deus estava reclamando mesmo, sabe, chamando a atenção deles por causa de erros ali entre o povo de Israel. Hoje, nós podemos e devemos, é dever, obrigação, mas não é a mesma coisa? Dever, obrigação? Eu entendo que dízimo passa a se tornar algo, uma coisa assim, fechada por questão de disciplina para a gente dar uma contribuição para o sustento de uma estrutura que nós temos hoje, que é necessária. Não é pecado, porque você tem um templo, tem microfone, tem ar-condicionado, e matéria de limpeza, entre outras coisas, para o bem de todos. Não vou dizer que isso tudo é errado. Tem gente falando muita coisa aí, é errado, eu vou falar isso em outro vídeo, sobre sistemas religiosos. Mas o dízimo, dar não é pecado, e deixar de dar não é pecado. É questão de consciência. Se você está em um lugar que precisa de manutenção, por questão de consciência, você contribui. Agora, nossa crítica hoje deve ser para aqueles que enriquecem usando textos bíblicos, amedrontando as pessoas, fazendo mau uso, deixando de atender a necessidade daqueles que são realmente necessitados, que precisam desse tipo de ajuda. Então, hoje, as igrejas devem ter muito mais consciência disso. Ajudar o necessitado. Não enriquecer líderes. Certo? Não somente pensar na estrutura organizacional. Então, quero que você pense sobre isso, que o dízimo não é da lei, e que esse texto aqui não está falando de devorador, que vai devorar espírito, né, de demônio, que vai devorar as suas finanças, não. Muito cuidado com isso. E também se afaste daqueles que você sabe, daqueles lugares que você sabe que estão somente te manipulando. Manipulando as pessoas para enriquecer, acumular patrimônio. Enquanto tem muita gente necessitada naquele meio ali e não sai um centavo dessa coleta para ajudar aquela pessoa. Então, dar dízimo não é pecado. Não dar dízimo não é pecado, porque não é da lei. E Jesus quer muito mais. Ele diz: a quem não renuncia tudo quanto tem. Então, o que eu devo dar ao Senhor? Tudo. Tudo. Agora, se você não tem ainda, como eu, não tem essa disponibilidade de dar tudo, dê pelo menos uma fração do seu salário na sua igreja, né? Na sua, eu falo igreja, não é o templo. Você entende o que eu quero dizer? Na igreja que você frequenta, ajude. Ajude os necessitados. Ajude na cesta básica. Ajude no que for possível e que se tornar necessário. Tá? Fique com esse pensamento aí. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.